Bom dia, Pai seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar e o teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Eu tenho uma pergunta hoje para você. Você tem planejado, projetado, servir e seguir Jesus? Você tem abdicado, abrido mão de você por amor a Cristo? Você tem desejado receber a graça, o perdão, a misericórdia do Senhor no teu coração? Você tem olhado para Jesus e buscado nele o teu socorro? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro Deus além. Ele é o único que foi glorificado nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. O seu nome é poderoso. Ao seu nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Você tem se posicionado diante dele? Você tem abrido mão das suas convicções? Você tem deixado para trás aquilo que te impede de servir ao Senhor? Você tem realmente amado como o Senhor nos ama? Porque o amor de Cristo é um amor que traz consequências e traz condições. É um amor que você tem que olhar para o outro da mesma forma que você gostaria que olhassem para você. Fazer ao outro exatamente aquilo que você deseja, anseia que seja feito por você. Você tem amado de corpo, alma e coração? Ou você tem pesado? Ou você tem maliciado sobre a vida das pessoas? Ou você tem condenado? Porque o amor de Cristo, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Ele sabe que é pecador, ele sabe que é pecado, mas ele nos dá a oportunidade de abandonarmos o que somos, como somos, para servir e para segui-lo. O amor de Jesus, ele não é parcial, ele é incondicional. O amor de Jesus é um amor que trata, é um amor que liberta, é um amor que cura, é um amor que salva. E ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. E a minha pergunta para você é: o que você tem deixado para servir a Cristo? Você tem se abdicado de si mesmo? Você tem abrido mão de quem você é por amor à palavra do Senhor? Porque muitas das vezes nós chegamos diante do Senhor feridos, machucados, oprimidos, sangrando, arrebentados, destruídos pelas escolhas que fazemos e pelas situações das quais nos colocamos, ou pelas consequências da vida. Mas chegamos diante do Senhor só o pó. E Ele nos restaura, e Ele nos limpa, e Ele nos cerca, porque Ele nos ama. E nós temos dificuldade de abandonar as nossas convicções de pensamento, os nossos desejos de alma, as nossas vontades, porque vivemos nos prazeres da carne, vivemos satisfazendo o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo e não queremos abandonar o pecado e não queremos mudar plenamente, completamente por amor a Cristo. Confundimos que a vestimenta, o caminhar já está de bom tamanho. Mas e a postura? E o conceito? E os preceitos? Você tem servido? Você tem seguido? Porque servir a Cristo é isto: é negar-se a si mesmo, é deixar as suas próprias convicções e centrar nos princípios, nos primórdios da palavra do Evangelho que cura, que salva e que liberta. A sua vida precisa ser transformada. A sua vida precisa ser libertada, liberada do pecado, da mentira e do engodo. E eu te pergunto, você quer pagar o preço? Você quer abrir mão de quem você é? Porque os apóstolos, Pedro, se eu não me engano, perguntou para Jesus: Senhor, nós deixamos pai, mãe, esposa, trabalho por amor de ti. Ele falou que quem fizesse isso por amor dele aqui,
receberia 100 vezes mais e na glória seria também abençoado. Então eu quero te dizer que abdicar de si mesmo não é uma escolha, é uma decisão. Não é uma escolha sua. Você tem que abdicar, você tem que querer. Você tem que se permitir. Porque o negar-se é abandonar tudo aquilo que impede Deus de entrar no teu coração. É deixar que o ego, o egocentrismo, o egoísmo, a mentira, o engodo, o engano caia por terra. E é permitir que a graça nos cubra e nos traga um pensamento diversificado de que é a verdade que cura, que salva, que liberta o Senhor. Nos traga um pensamento de que a vontade do Senhor é perfeita, boa e agradável e que nós temos sim que voltar os nossos olhos aos céus e abrir mão de quem somos. E muitas das vezes nós julgamos o outro, nós apontamos o outro, nós criticamos o outro, nós condenamos o outro e nos esquecemos que a entrega individual é pessoal e que eu tenho que olhar para mim, para os meus defeitos, para as minhas fraquezas, para as minhas inseguranças, para os meus medos, para as minhas iras, para as minhas raivas, para as minhas emoções devassas, para aquilo que impede a glória de Deus se manifestar no meu coração. Eu tenho que estar pronto e preparado para servir ao Senhor, de corpo e alma e coração. Eu tenho que desejar fazer a vontade do Rei, de estar no centro da sua vontade. E eu tenho que abrir mão de mim. A palavra do Senhor diz que aquele que vai sair à guerra, ele tem que calcular. Se com 10 mil ele pode vencer 20 mil. Caso contrário, ao invés de pôr vidas a perder, ele faz o pacto de aliança. Aquele que vai construir uma casa, ele tem que calcular se o seu dinheiro vai dar para o projeto que está no seu coração. Porque ele não pode ter dinheiro para construir uma choupana e abrir um alicerce para um palácio. Porque, do contrário, não conseguirá chegar ao fim. E será envergonhado porque intentou fazer algo que estava além do seu alcance. Andar com Cristo é isso, é abdicar-se, é pensar, é calcular, é se posicionar nas suas leis, nos seus conceitos, é aprender com Ele a amar de uma forma incondicional. Não amar esse amor que é a base de troca. Eu amo porque você me ama. Eu amo porque você é bonzinho. Eu amo porque você me abençoa. Eu amo porque você é amigável. Não, eu amo. Apesar de você ser aquilo que não me agrada, eu amo porque o Senhor Jesus te ama. Eu amo porque você é muito amado do Senhor. Eu amo ao ponto de estar sempre pronta e preparada para servir a Deus, trazendo a palavra de vida e de vitória para a sua vida, porque o Senhor me amou primeiro, porque Ele me escolheu, me resgatou, me tirou do lamaçal do pecado, da podridão, das portas do inferno e me transportou para a sua maravilhosa luz. Por isso eu amo, porque eu sei o preço da minha salvação e eu sei o quão maravilhoso o Senhor é. E eu tenho essa gana, essa vontade, esse desejo de apregoar o ano aceitável do Senhor, porque eu fui chamada para fazer a sua vontade, eu fui chamada para proclamar a sua justiça, eu fui chamada para abrir a minha boca e te dizer: Jesus te ama, querido. E Ele não te quer perecendo, Ele não te quer você longe dos seus caminhos, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar o seu caminhar. Mas você tem que estar pronto e preparado para servir. Olha o que está escrito na palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a seguir, que diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces
e não a podendo acabar, todos os que a virem começam a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de salgar? Nem presta para a terra, tem, e nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você tem ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, dê lugar. Porque a promessa do Senhor é que nós seremos transformados. Então, aquele que se achega ao Senhor, ele tem que se permitir ser tratado, ser curado na alma, ser liberto de si mesmo. Porque muitas das vezes o que está nos impedindo a fazer e a servir o propósito de Deus é as nossas prisões e cadeias mentais. Eu sei, eu posso, eu faço, eu sou, eu posso, eu quero. E esse eu tem que morrer. Porque a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, ela não me pertence mais. Ela é dele. E ele direciona. Ele direciona o meu caminhar, ele direciona o meu pensar, ele direciona o meu fazer. E muitas das vezes nós estamos tão aflitos, tão angustiados, querendo resolver as coisas na força do nosso punho, na força do nosso braço, na nossa ignorância, na nossa intemperança, que nós nos esquecemos que temos dono. Que nós nos esquecemos que o nosso Pai é dono do ouro e dono da prata. Que nós esquecemos que o nosso Deus é quem supre as nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais, financeiras, todas. A Ele nada é impossível. A Ele tudo é possível ao que crê. Mas que nós temos que ter uma disponibilidade. Então, somente crer. Nós temos que acreditar no seu poder, nós temos que acreditar na sua misericórdia, nós temos que acreditar na sua palavra. Nós temos que nos dispor e nos proporcionar a entrar na sua presença todos os dias e negar-nos a nós mesmos em todos os instantes da nossa vida e termos a convicção de fé que Jesus é Senhor, é Deus e é Rei. E a Ele a honra, a glória, o louvor e a majestade. Ele sabe o que faz. E nele a nossa confiança tem que estar fixada e firmada. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. E nós temos que desempenhar o nosso papel de servos, de filhos e de escravos. Porque nós pertencemos a Ele. A Ele toda a honra, toda a glória. E se você hoje entregou a sua vida para Jesus, permita que Ele te lapide. Permita que Ele te transforme. Permita que Ele lhe mostre o caminho da salvação. Se você já está há muito tempo na presença do Senhor e luta com as suas vontades, entrega a sua vida por completo. Deixe Ele guiar os teus pensamentos. Viva por amor a Cristo. Viva por amor à palavra. Não queira ter razão. Queira ter paz. Queira ter a presença do Espírito Santo, que tem a paz que excede todo entendimento. Não queira ser dono da verdade. Queira viver na verdade. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele pode transformar a tua casa, a tua história. E Ele pode entrar em toda e qualquer circunstância e situação e moldar e mudar a tua vida. Confia no Senhor. Confia no poder do seu nome. Confia na sua palavra. Entregue-se plenamente, completamente ao único e soberano Senhor. Essas são as consequências daquele que o serve. Esses são os deveres, o caminho para aqueles que buscam a sua vontade, fazer a sua vontade. Se você me ouviu até aqui, que essa palavra venha de encontro ao seu coração no dia de hoje, seja a direção para a tua vida. E eu agradeço. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem com alguém que você tem convicção que precisa ouvir a voz de Deus. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. A sua inscrição vai me ajudar a propagar o Evangelho da Salvação, porque esse é o propósito. Essa é a ideia, levar o amor de Deus a toda criatura. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E mais uma coisa, seja você uma bênção.